Era o ano de 2001. A marca Jeep estaria lançando naquele ano o seu modelo Jeep Cherokee. A marca estaria reunindo na África do Sul cerca de 160 jornalistas da imprensa automotiva mundial para que pudesse ter uma experiência com aquele produto e passando por lugares fantásticos, cheios de animais selvagens e muitas outras experiências que ficaram na história daqueles jornalistas. Entre eles, 6 jornalistas brasileiros. Na época, eu era o gerente de comunicação da marca Jeep. Vou contar um pouco para vocês, reunindo inclusive alguns depoimentos desses jornalistas. Acompanhem. Ô Gilberto, que lembrança boa essa viagem para a África do Sul em 2001, né? Lançamento de um carro da Jeep. Olha, vou te falar uma coisa, seguramente foi a viagem de lançamento de carro mais legal que eu já fui. Essa viagem foi uma das mais incríveis que eu já participei da indústria automobilística. E aquela viagem que nós fizemos para a África do Sul foi uma das 2 melhores que eu fiz na minha vida de jornalista da indústria automotiva. O evento aconteceu na reserva Entabeni, localizada a 3 horas de Joanesburgo e Pretória. É uma reserva de 22 mil hectares que tem um cenário montanhoso deslumbrante. Ali habitam livremente os famosos Big Five africanos, ou seja, o elefante, o leão, o leopardo, búfalo e rinoceronte. Entre os aventureiros estavam lá esse grupo de brasileiros. Da esquerda para a direita, eu, Luiz Bartolomais, Isabel Reis, a única mulher do grupo, o Joca Finardi, Josias, saudosa memória, Caio Moraes e o Mário Sérgio Venditti. Claro, não podemos jamais esquecer, outro colega brasileiro nesse safari maravilhoso foi Martin Bernsmiller, um amigo muito querido que é considerado um dos melhores guias internacionais pela imprensa brasileira. Em 23 anos de turismo, esse foi o melhor lançamento de carros, o melhor test drive que eu acabei fazendo. O que ficou marcado nessa viagem foi que logo depois da chegada, lá em Entabeni, que era a reserva dos animais, nós recebemos um chapéu de feltro bem possante, né? E mais um casacão que meu filho usa até hoje. Ele espanta o inverno com aquilo lá, que é uma pele de antílope. Todos nós rimos porque o calor estava mais ou menos em 28, 30 graus e lá fomos nós lá para o nosso test drive. E de noite nós vimos o resultado porque nós ganhamos aquilo, né? A temperatura caiu para 4, 5 graus e mesmo assim a gente passou um pouquinho de frio. Aqueles dias estavam reservados para a experiência da imprensa latina. Então participaram também jornalistas da Argentina, Chile, Uruguai, Venezuela, Costa Rica e também México. Vale destacar que o chefe mundial de comunicação da Jeep era esse colega aqui, o argentino Ariel Gavilan, que mora há muitos anos nos Estados Unidos. Sempre recebia muito bem todos os colegas de comunicação da marca, sempre recebia muito bem os jornalistas. Eu sempre considerei o Gavilan um dos maiores PRs, ou seja, relações públicas do setor automotivo no mundo todo. E começamos então a nossa expedição. Sob o sol africano, enfrentamos estradas rochosas e rios sinuosos, explorando paisagens de tirar o fôlego, enquanto os carros mostravam a sua resistência e capacidade off-road. Bem, logo que começou o evento, no primeiro dia de testes, nós fomos com uma van para o meio realmente do nada. Era uma ravina, não tinha nada, tinha um riozinho que era estreito, mas com caudaloso, cheio de pedras e tal. Os carros estavam parados ao lado do rio, de frente para o rio, e tinha um churrasquinho, um churrasco, sei lá eu de que animal, mas tinha. Nós ficamos ali um pouco e aí eu fui pro carro procurar qual era o meu carro para iniciar, né? Eu falei, escuta, vamos começar então o teste, a avaliação. Eu falei, a gente então volta por essa estradinha de terra? Aí o organizador lá do evento, o contratado, falou, não, nós vamos por outro caminho. Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, falei, mas que caminho? Não tem mais nenhum caminho. Adivinha onde era o caminho? Era o rio.
Um rio caudaloso, nós subimos, na verdade escalamos as pedras, fomos subindo, 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 subindo. A água contra batia no carro, a gente tinha que ir com o para-brisa ligado, o limpador o tempo todo. E chegamos, mais ainda, no nada. E foi aí que começou a aventura. À noite, nosso acampamento era seguro e tinha que ser, né? Cercado por cerca elétrica, afinal, o Big Five à vista. E como fazia muito frio, gente, mas muito frio, foi o cenário natural para um jantar muito especial sob as estrelas. Olha, outro momento especial, os músicos locais envolviam a gente em batidas tribais de tambor ao redor de uma fogueira. E aquele som dos tambores na mata era de arrepiar. Vale lembrar de um momento aqui. Teve um determinado momento em que os nativos ao redor da fogueira pediram para os jornalistas presentes de cada país cantar uma música típica de sua pátria. Eu nem devia lembrar disso. A Isabel Reis não queria contar, mas eu vou ter que contar. Quando chegou a vez dos brasileiros, parece que ninguém estava querendo apresentar o seu talento na hora de cantar uma música. Então, valentes foram a Isabel Reis e eu, né, tentar representar o Brasil. Adivinha o que cantamos? Guantanamera. Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guantanamera, Guajira Guantanamera. Quando o Josias, saudosa memória novamente, viu, ele comentou isso no almoço do dia seguinte, ele disse: quando eu vi que a Isabel e o Giba foram representar o Brasil cantando Guantanamera, aí eu percebi que era hora de dormir e foi embora. Para quem não sabe, Guantanamera é uma das mais célebres canções da música cubana. E no dia seguinte a gente foi fazer um safari, né? Todos os jornalistas ali na borda de um Jeep aberto, né? E a gente andou ali por entre os leões, os animais, aí eu morrendo de medo de um leão, rapaz. Vocês estavam sentados do meu lado, né? Morrendo de medo do leão, achando que o leão ia atacar a gente. E eu, com muito medo mesmo, o Josias, o saudoso Josias, que saudade dele, né? Ele também começou a ficar preocupado, porque ele falou o seguinte: se o Venditti tá agindo desse jeito, é porque eu acho que ele sabe de alguma coisa que a gente não sabe, né? Mas que nada, era medo mesmo de que imagina. O nosso amigo Venditti sentou lá atrás no Jeep, um Jeep aberto, mas com um banco comprido atrás. E ele sentou lá no último banco e o banco estava perto de um barranco. E aí veio lá uma família de leões e o leão subiu pelo barranco, contornou o Jeep e foi lá perto dele, atrás dele, e ele falava: vamos embora, a gente já viu o leão, vamos embora. Aquilo foi muito engraçado, depois a gente deu muitas risadas. E eu quero complementar essa história com um detalhe a mais que o Venditti não mencionou, né? A gente então pensou que ao sentarmos lá no último banco, lá em cima, a gente estaria mais seguro. O fato é que, na hora do motorista posicionar o caminhão com jornalistas para ficar um pouco mais próximo dos leões, distância segura, ao invés de ele chegar de frente, ele deu ré. E na hora que ele deu ré, foi justamente porque os leões estavam num certo morro, foi justamente os assentos mais altos que estavam se aproximando mais do bicho. E eu estava à esquerda, o Venditti mais à direita, portanto foi o Venditti que se expôs mais, né? Eu me lembro que o Venditti falava no canto da boca: Giba, por favor, pede para esse motorista tirar o Jeep desse caminhão daqui, por favor. Falava: Venditti, calma, Venditti, calma, Venditti. Aí o Venditti colocou aquela célebre frase dele para mim: Giba, você fala calma porque não é você que está aqui, miserável. Foi muito bacana. Aquele piquenique que nós fizemos lá no topo daquele morro, lá na reserva, né?
A viagem foi feita de helicóptero, o helicóptero fez a gente morrer de medo, porque no trajeto havia 2 torres bem grandes assim, e não passava o helicóptero em situações normais, né? Eu olhando para meus amigos falando, pô, o Joca, para Isabel, como é que esse cara vai passar no meio dessas 2 torres, né? O piloto, ele importou o helicóptero para passar por entre as torres, né? Pelo amor de Deus, muito medo, né? Mas foi muito legal, um grupo de jornalistas bacana, você, a Isabel, o Joca, o Josias, o Caio Moraes, foi muito divertido, o Bartolomais, foi muito bacana mesmo. Um piloto de helicóptero e botou a gente dentro e fez barbaridades, coisas que vocês não podem imaginar. Mas o cara era muito bom, o cara era um piloto fantástico, mas ele fez tantos absurdos, mas tantos absurdos, que a gente foi de helicóptero até um lugar para almoçar. E para voltar, teve gente que não queria entrar no helicóptero. Não, eu não volto, eu não entro com esse maluco pilotando. Mas foi uma experiência fantástica. Quando chegou a minha vez de atravessar de uma montanha para outra de helicóptero, eu que tenho medo de altura, eu confesso que precisei fechar os olhos, né? Mas os pilotos, tinham 2, eles teimavam e diziam bem alto para mim: Open up your eyes, open up your eyes, abre os olhos, e eu lá insistia: I can't open my eyes, eu não posso abrir os olhos, e não abri. Sinceramente, eu sei que perdi uma paisagem maravilhosa, mas o desespero era grande, porque eram alturas demais e os pilotos atravessavam no meio de algumas montanhas fazendo acrobacias malucas, né? E nossa, já faz 22 anos, né? Foi muito bacana e nós ainda estávamos com aquela lembrança boa da viagem na memória, quando dias depois aqui no Brasil a gente vê aquela notícia, aquela coisa muito triste, aquele fato triste que foi o atentado nas Torres Gêmeas dos Estados Unidos, dia 11 de setembro de 2001. Foi poucos dias depois do nosso retorno. A gente estava com um grupo de jornalistas amigos, todo mundo se conhecia muito bem, foi todo mundo divertido. Mas teve também o vinho da África do Sul, que nós aprendemos a tomar, nós aprendemos a conhecer ali, né, Giba? Você se lembra bem. E a viagem toda, ela foi muito bacana, né? A trilha que nós fizemos, sempre interrompida lá pelos guardadores da reserva, quando avistavam algum animal diferente, parava tudo, a gente embarcava nos carros deles e ela fotografar ou ver os animais de longe. Foi, na verdade, uma aventura multicultural, repleta de música africana típica, com a alegria que os africanos só eles têm, e paisagens de tirar o fôlego. Tem muita coisa para se falar dessa viagem, mas por agora é o que cabe nesse vídeo. Viva a África do Sul e o seu povo maravilhoso!